Olá, boas-vindas ao Psi Áudio. Hoje a nossa conversa vai girar em torno de um texto que é, assim, pedra fundamental para pensar educação no Brasil, especialmente para quem está imerso no universo da psicologia, sobre a natureza e especificidade da educação, de Dermeval Saviani. Oi. Pois é, um texto denso, né? Mas fundamental. Saviani nos oferece ferramentas conceituais muito poderosas para a gente analisar o fenômeno educativo. E isso está no cerne de muitos processos que a gente estuda na psicologia. Desenvolvimento, aprendizagem, socialização. Exatamente. A nossa missão aqui é desdobrar as ideias centrais desse trabalho, sabe? Buscando aqueles insights que fazem a diferença, seja na graduação, na pós, ou até mesmo na preparação para concursos na área de psicologia. Vamos tentar entender como Saviani define a educação e qual a sua função essencial naquilo que ele chama de formação humana. Vamos lá. O ponto de partida de Saviani é algo que, assim, parece óbvio, mas que ele desenvolve de uma forma muito rica. A educação é uma característica exclusivamente humana. Certo. Mas como é que ele constrói essa exclusividade? O que nos diferencia fundamentalmente dos outros animais nesse aspecto? Olha, a diferença-chave está na nossa relação com a natureza. Enquanto os animais, né, na sua maioria, eles se adaptam ao ambiente para sobreviver, contando com instintos, aparatos biológicos, nós humanos, a gente precisa transformar a natureza Ativamente. para garantir nossa existência. E essa transformação ativa é o que ele vai chamar de trabalho, certo? Mas não só no sentido de emprego, de tarefa, é mais amplo. Precisamente. Para o Saviani, o trabalho é essa ação humana que modifica a natureza de forma intencional. Quer dizer, antes de agir, a gente antecipa mentalmente a finalidade, projeta um objetivo. Pensa em construir uma ferramenta simples, ou sei lá, plantar alguma coisa. Tem um plano ali, né? Uma meta. É essa capacidade de antecipação e ação transformadora que define o trabalho humano. Entendi. E ao fazer isso, ao trabalhar sobre a natureza, a gente não só sobrevive, mas cria algo novo. Um mundo que não é mais puramente natural, digamos assim. Exato. A gente cria o mundo da cultura, linguagem, ferramentas complexas, arte, ciência, normas sociais, valores. E é aqui, né? Aqui que a educação se torna indispensável para viver nesse mundo cultural. E, crucialmente, para continuar o processo de trabalho e transformação, a gente precisa aprender. Então, a educação surge como uma necessidade. É isso, para que o trabalho e a vida em sociedade possam acontecer. A gente precisa aprender a usar as ferramentas, as regras, o conhecimento que foi acumulado. Sim, a educação é uma exigência do trabalho e da vida cultural. Mas Saviani dá um passo além, que é bem central no argumento dele. A educação não é apenas necessária para o trabalho. Ela é, em si mesma, uma forma de trabalho. A educação como trabalho. Isso já começa a desenhar uma visão bem específica. E imagino que isso leve àquela distinção importante que ele faz entre diferentes tipos de trabalho, né? Leva sim. Ele propõe uma divisão inicial entre o trabalho material e o trabalho não material. O primeiro é aquele que resulta em produtos físicos, tangíveis. Uma cadeira, um computador, um alimento preparado. Coisas concretas. Ok. E o não material seria a produção do quê, então? Ideias. Isso. De bens não físicos. Ideias, conceitos, valores, símbolos, atitudes, habilidades, a ciência, a arte, a filosofia e, claro, a educação estão nesse campo do trabalho não material. Mas ele refina ainda mais essa categoria. E aqui as coisas ficam mais interessantes para a gente entender a educação. Como assim? Tem tipos diferentes de trabalho não material? Sim. Pensa num cientista que escreve um artigo, ou num compositor que cria uma música. O produto, né, o artigo, a partitura, ele é não material, mas ele se separa do ato de produção. O artigo pode ser lido por outra pessoa, em outro momento, em outro lugar. O consumo é distinto da produção. Entendi. Existe o ato de escrever e o ato de ler, que podem acontecer em momentos diferentes e em lugares diferentes. E qual seria a outra modalidade? É aquela em que o produto não se separa do ato de produção.
A produção e o consumo acontecem simultaneamente, são indissociáveis. E é fundamentalmente aqui que Saviani situa a educação. Como numa aula, por exemplo. Exatamente. Uma aula só existe enquanto está acontecendo, na interação ali entre quem ensina e quem aprende. O produto, a compreensão, a mudança de perspectiva, a aquisição de uma habilidade, naquele momento é gerado e consumido ali, naquela relação. Não existe uma aula pronta esperando para ser consumida depois, como um livro na prateleira. O ensinar e o aprender são codependentes e simultâneos. Nossa, essa ideia da simultaneidade é poderosa para pensar a prática pedagógica, né? Mas se a educação lida com ideias, conhecimentos, valores, que também são objeto da filosofia, da sociologia, da própria psicologia, o que a torna específica? O que impede ela de ser só um campo de aplicação dessas outras áreas? Essa é uma questão crucial que Saviani enfrenta. O que torna a educação e a pedagogia como sua teoria específica não é o conteúdo em si, sabe? Conhecimento, valores, outras ciências estudam esses elementos. O foco distintivo da educação, segundo ele, é a problemática da necessidade de assimilação desses elementos pelos indivíduos. Peraí, deixa eu ver se entendi. Não é estudar o conhecimento A ou B por si só, mas sim o processo e a necessidade de que as pessoas aprendam e internalizem esse conhecimento A ou B. Isso muda a perspectiva toda. E qual seria o objetivo final dessa assimilação toda? Aqui vem um dos conceitos mais fortes de Saviani, eu acho. O objetivo último do trabalho educativo é produzir direta e intencionalmente em cada indivíduo singular a humanidade. Produzir a humanidade no indivíduo. Nossa, é quase chocante dito assim. O que ele quer dizer com isso? Que a gente não nasce humano pronto? Exatamente nesse sentido. Biologicamente, a gente nasce membro da espécie Homo sapiens, mas a humanidade, no sentido daquilo que nos caracteriza culturalmente, historicamente, linguagem, ciência, arte, ética, isso é uma produção coletiva. A educação seria, então, o processo intencional de trazer para dentro de cada novo membro da espécie essa herança cultural acumulada, formando o que ele chama de uma segunda natureza. Uma segunda natureza construída pela cultura através da educação. E isso tem ressonâncias enormes com o que a psicologia estuda sobre desenvolvimento, sobre como o social e o cultural nos constituem, né? Então, o objeto da educação ou da pedagogia seria duplo, meio que duas coisas ao mesmo tempo. Sim. Por um lado, identificar quais são os elementos culturais que são essenciais para essa formação humana num determinado contexto histórico. Saviani usa aqui a noção de clássico. E não é clássico como algo velho, empoeirado, mas como aquilo que se provou fundamental, que tem validade, digamos, universal dentro daquela cultura. Por outro lado, de forma inseparável, a educação precisa investigar e descobrir as formas mais adequadas, os métodos, as estratégias, para que essa assimilação do clássico ocorra de maneira eficaz. Entendi. Identificar o que é essencial e descobrir o melhor jeito de ensinar isso. E ele usa a instituição escolar como um exemplo-chave para ilustrar essa especificidade. Certo. Qual seria o papel central e talvez insubstituível da escola nessa visão dele? Para Saviani, a razão de ser da escola, sua função primordial, aquilo que justifica a sua existência, é a socialização do saber sistematizado. Veja bem a ênfase, sistematizado. E essa diferenciação é crucial. Ele recupera aqueles termos gregos. A escola não existe primariamente para transmitir a doxa, que é a opinião, o senso comum, nem a sofia, a sabedoria prática, a experiência de vida. Esses saberes são importantes, claro, e são aprendidos em muitos lugares, na família, na comunidade, no trabalho, mas a escola se justifica pela necessidade de garantir o acesso à episteme, o conhecimento científico, metódico, conceitualmente organizado, aquele que foi historicamente acumulado e validado. Então, a crítica dele seria que se a escola se ocupa demais com a doxa ou a sofia, ela corre o risco de perder a sua função específica. De não fazer o que só ela poderia fazer. Exatamente. Por isso ele defende que o núcleo do currículo escolar, especialmente nos níveis elementares, deve ser composto pelos instrumentos fundamentais para acessar e operar com a episteme,
O básico do básico, ler, escrever, contar, e os rudimentos, os conceitos básicos das ciências naturais e sociais, história e geografia. Isso leva a criticar aquela ideia que às vezes a gente ouve por aí, de que tudo é currículo, né? De que qualquer atividade dentro da escola tem o mesmo valor pedagógico. Sim, ele viu um perigo real nisso. A multiplicação de projetos, semanas temáticas, atividades extracurriculares. Se elas não estiverem bem articuladas com o objetivo central, que é a apropriação do saber sistematizado, podem acabar diluindo a função da escola. O acessório toma o lugar do principal, entende? Ele chama atenção para as atividades nucleares, que não podem ser negligenciadas de jeito nenhum. E as consequências dessa diluição podem ser graves, segundo ele. Imagino que sim. Podem, claro. Ele argumenta que uma escola que perde o foco no saber sistematizado pode se tornar ineficaz na sua função democratizadora, que é justamente dar acesso a esse conhecimento elaborado para aqueles que talvez não o teriam por outros meios, fora da escola. Pode acabar servindo a outros interesses, né? Menos aos da formação humana integral que ele defende. Ok, mas essa ênfase toda no saber sistematizado, no clássico, na transmissão, isso inevitavelmente levanta a questão, não seria uma visão muito, sei lá, tradicionalista, onde fica a criatividade, a atividade do aluno, a crítica àquela coisa da memorização vazia, que foram tão caras a movimentos como a Escola Nova, por exemplo. Saviani enfrenta essa crítica de frente, sim. E ele se apoia muito em Gramsci para isso. Ele não nega o valor da crítica que a Escola Nova fez ao ensino tradicional, que de fato tinha se tornado muitas vezes mecânico, formalista, vazio mesmo. O problema para ele é que a Escola Nova, na sua reação, que ele chama com Gramsci de fase romântica, acabou, assim, jogando fora o bebê junto com a água do banho, sabe? Rejeitou não só o método ruim, mas por vezes o próprio conteúdo essencial que precisava ser trabalhado. E qual seria a superação disso? A tal fase clássica que ele menciona? O que seria isso? Seria uma fase mais racional, digamos. Uma fase que reconhece o valor do saber sistematizado clássico como o fim, o objetivo da educação escolar. E, a partir desse fim, busca consciente e criticamente os melhores métodos para atingi-lo. Não se trata de voltar o tradicionalismo acrítico de jeito nenhum, mas de entender que a transmissão e a apropriação de certos conhecimentos e habilidades são fundamentais. Então, a atividade do aluno não é descartada, mas talvez colocada em outra perspectiva. Como ele concilia essa necessidade de dominar certos conhecimentos com a crítica ao ensino puramente mecânico, repetitivo? A tese, que pode parecer contraintuitiva à primeira vista, o domínio de certos mecanismos, a aquisição de certos automatismos, é, na verdade, a condição necessária para a liberdade e para a criatividade naquela área. Como naqueles exemplos que eu costumo usar de aprender a dirigir ou a tocar um instrumento musical. Faz sentido. Exatamente. Quem está aprendendo a dirigir está totalmente focado nos atos mecânicos. Onde pisa, como troca a marcha, olha o espelho. A pessoa não está livre, né? Está presa à mecânica da coisa. A liberdade para prestar atenção no trânsito, conversar, apreciar a paisagem ou até dirigir de forma mais ousada, mais criativa, só vem depois que esses mecanismos foram dominados e se tornaram automáticos, internalizados. O mesmo vale para um músico. A técnica precisa estar automatizada para que a expressão, a improvisação possam fluir de verdade. E a analogia se estende para a alfabetização e para a aprendizagem escolar em geral, então. Para a gente ser um leitor, escritor criativo, crítico, a gente precisa primeiro dominar os mecanismos da leitura e da escrita a ponto de não precisar mais pensar neles conscientemente o tempo todo. Sem dúvida. Dominar a decodificação, a gramática, a sintaxe, até que isso se torne automático, libera a nossa atenção para o que realmente importa. O significado, a interpretação, a argumentação, a beleza do texto. A liberdade e a criatividade na linguagem não surgem apesar do domínio dos mecanismos, mas através dele. Não é abandonar os mecanismos, mas superá-los por incorporação, dialeticamente. Essa ideia de internalização profunda,
de algo que se torna automático e libera a consciência. Isso nos reconecta àquela noção de segunda natureza que você mencionou antes. Saviani usa um conceito específico para falar desse aprendizado consolidado, não é? O hábitus. Sim, ele pega emprestado o conceito de hábitos, que é bem conhecido na sociologia, especialmente por causa do Bourdieu, e o aplica pedagogicamente. O hábitos aqui representa essa disposição duradoura, essa capacidade internalizada que se torna quase parte da gente. Quando a gente aprende algo a ponto de se tornar um hábitus, aquilo vira uma segunda natureza. E formar um hábito não deve ser algo rápido, eu imagino. Exige tempo, prática, esforço continuado, o que justificaria, por exemplo, a necessidade de ter vários anos de escolaridade básica, para dar tempo de formar esses hábitos. Exatamente, não basta aprender a decifrar palavras no ano. Para que a leitura e a escrita se tornem um hábitos, quer dizer, uma ferramenta fluente, disponível para pensar, aprender e se expressar em qualquer área, é preciso prática constante, insistência, aplicação em diferentes contextos, lendo história, ciência, literatura. Saviani argumenta que a longa duração da escolaridade básica se justifica, em grande parte, pela necessidade desse tempo de maturação para consolidar os hábitos fundamentais. E uma vez que esse hábito, como a alfabetização plena, por exemplo, é adquirido, ele se torna mais resiliente, mais difícil de perder do que um conhecimento que ficou só na superfície. Muito mais. Um aprendizado que não chegou ao nível de hábitos, ele pode se perder facilmente com a falta de uso. Já o hábitos internalizado, ele resiste, mesmo que a pessoa passe um tempo sem praticar aquela habilidade específica. É esse domínio consolidado que verdadeiramente emancipa, que libera a pessoa para usar aquele conhecimento ou habilidade de forma flexível, criativa. Interessante. E esse processo de aquisição de hábitos ligados ao saber sistematizado permitiria uma relação mais rica, talvez, entre a cultura popular do cotidiano e a cultura erudita, da ciência, da arte. Uma não anula a outra. Perfeitamente. A ideia não é que a episteme apague a doxa ou a sofia. Pelo contrário, ao se apropriar das ferramentas do saber sistematizado, o indivíduo pode analisar, compreender e até expressar a sua própria cultura popular de forma mais potente, mais crítica. Saviani faz um alerta importante, porém. Negar o acesso à cultura erudita, ao saber sistematizado, em nome de uma suposta valorização exclusiva do popular ou do espontâneo, é, na prática, desarmar as classes populares. Acaba reforçando a dominação, já que o saber sistematizado continua sendo um instrumento de poder na sociedade. Ufa! Passamos por muitos conceitos densos aqui, hein? Tentando amarrar tudo, o texto de Saviani nos desafia a ver a educação não como algo vago ou espontâneo, mas como um trabalho intencional de construção do humano. Um trabalho focado na transmissão e assimilação daquilo que consideramos culturalmente essencial, o tal saber sistematizado, através de métodos que levem à formação de hábitos. Para quem está na psicologia, isso ilumina de forma muito particular os processos de aprendizagem, a relação entre cognição e cultura, a formação da subjetividade e o papel das instituições, como a escola, no desenvolvimento humano. É muita coisa. Sem dúvida. Se a gente pensa nas implicações, a ênfase na intencionalidade do educador, a distinção clara entre os saberes e a função específica da escola em relação à episteme, e essa ideia da formação de uma segunda natureza pelo hábitos, tudo isso nos força a refletir sobre o que realmente importa ensinar, e como fazer isso de um modo que o aprendizado seja profundo, seja significativo e que seja libertador, não apenas superficial ou mecânico. São questões que ecoam demais no trabalho clínico, educacional, social, em diversas áreas da psicologia. Fica, então, uma provocação para quem nos acompanha continuar pensando. Saviani escreveu a versão mais conhecida desse texto, lá nos anos 80, como essas ideias sobre o saber sistematizado, o clássico, o papel central da escola, como elas dialogam ou talvez entram em tensão com a realidade educacional de hoje. A gente pode pensar na explosão de informações da era digital, na valorização crescente da diversidade de saberes não escolares, nas novas demandas do mundo do trabalho,
Como encontrar o equilíbrio entre o essencial e o acessório, entre o universal e o diverso na educação atual? Fica a reflexão. É uma questão aberta e fundamental, com certeza, para a gente continuar o debate. Gostou desta análise aprofundada? Para mais discussões sobre temas e autores essenciais da psicologia que ajudam a pensar a graduação, a pós e a preparação para concursos, sigam o nosso canal Psi em Áudio. A gente se encontra na próxima.